Atenção! Esse vídeo trata-se de teorias da conspiração dos anos 90. Portanto, se você não tem idade para isso, por favor, se pica daqui. E a Inglaterra, após quase um século, volta a ter novamente um rei, o rei Charles, filho de Elizabeth. Rei Charles, casado com sua ex-amante, atual rainha consorte. Tá que pariu, que confusão da zoa é essa? Peraí que eu vou explicar. Quem nos governa? A política? E você? A religião, senhor. Brasileiros, quem nos governa? Mídia! 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 É a mídia. A mídia governa. Mas para entendermos como os britânicos chegaram a este ponto, precisamos voltar no tempo, no ano de 1997, onde a música mais tocada era onde nas primeiras horas do domingo daquele fatídico agosto de 1997, os noticiários do mundo espalham a triste notícia da morte da princesa Diana em Paris. E as lembranças da personalidade e atitudes de Lady Di, como era conhecida, estão vivas ainda hoje. E alguns teóricos da conspiração, como eu, ainda hoje duvidam de que o que aconteceu com Lady Di tenha sido um acidente. A mídia da época, e ainda hoje, diz que o que levou à morte da princesa foram os disparos das câmeras fotográficas dos paparazzi. Mas o que você realmente sabe sobre o acontecido? Quando Charles, o primogênito de Elizabeth, casou-se com Diana nos anos 80, tudo era um conto de fadas. A sucessão do trono estava garantida. Pois quando Charles, no futuro, se tornasse o rei, automaticamente sua esposa herdaria outra coroa, a de rainha. E a princesa Diana era perfeita, bonita, simpática, elegante, extremamente fotogênica. Ela era para inglês ver. Mas tinha uma coisa que incomodava a realeza: sua personalidade. Lady Di não seguia tão bem alguns ritos daquela monarquia de tantos séculos. Ou seja, ela não concordava com algumas posturas e algumas limitações que uma futura rainha deveria ter. E enquanto Lady Di ia modificando, ou melhor, reduzindo a distância da realeza inglesa com o seu povo, aproximando mais o contato humano, o príncipe Charles dava umas trocadinhas de olhares para alguém muito próximo a Lady Di, Camilla Parker. Camilla Parker era uma amiga de longa data de Charles. Ela sempre estava ali, no meio, na frente, do lado, atrás. E dessa união de um conto de fadas moderno, nasceram dois filhos, William e Harry. E lá estava Camilla, no meio, do lado, atrás. Até que chegaram os anos 90, e Lady Di já não suportava mais nem o peso da coroa de princesa, nem o do par de chifres, que sempre estava ali, no meio, do lado, atrás. Tanto que já em algumas entrevistas da época, a esposa do futuro rei da Inglaterra já confessava que a sua vida não era tão a dois assim. Já existia uma outra pessoa, no meio, do lado, atrás. Até que chegou o mais óbvio dos divórcios. Acabou o conto de fadas. Meu bem, meus bens. Com o fim do casamento, a princesa Diana perdeu alguns direitos monárquicos, por assim dizer.
Mas, junto com isso, ela levou uma bolada de dinheiro, pois ainda era a mãe dos futuros reis da Inglaterra. E com o casamento desfeito, Lady Di se dedicou mais ainda no que ela fazia de melhor, ajuda humanitária. Enquanto Charles já não precisava mais dar nenhuma desculpa esfarrapada quando chegasse tarde em casa. Ou seja, Lady Di caiu na pista e o príncipe Charles comendo em casa. Reza a lenda que a princesa Diana não era tão santinha assim também não, pois ela descontava alguns chifres que recebia de Charles em um de seus seguranças. Um dos momentos mais marcantes da ajuda humanitária de Lady Di no Reino Unido foi quando ela visitou um hospital que acolhia pessoas vítimas da AIDS. Naquela época tinha uma lenda de que você não poderia tocar pessoas com a doença, mas Lady Di o fez. E a rainha não fazia isso. Na verdade, ninguém da realeza fazia. E a fama de Lady Di só fazia com isso crescer, crescer e crescer. Já estávamos nos aproximando do fatídico mês de agosto de 97, quando Lady Di disse ter uma lista de várias pessoas grandes, gente famosa, políticos e empresários, envolvidos na fabricação e o fomento daquelas minas terrestres, por exemplo, em Angola. Ela iria botar a boca no trombone, lançar tudo no ventilador. Enquanto isso, em sua vida pessoal, Lady Di tirou o domingo para curtir com seu namorado, o faraó, o egípcio Dodi Al-Fayed. Eles foram para um jantar em um hotel em Paris. Lá chegando, o carro Mercedes, que a Lady Di e o Dodi foram para o hotel, deu uma pane, misteriosamente. E eles entraram no hotel. E lá fora estava cercado de paparazzi. E neste carro, com a princesa Diana e Dodi Al-Fayed, estavam 4 pessoas com eles. O motorista, o segurança, Lady Di e Dodi, o egípcio. 4 pessoas no carro. E eles saíram. Só que ainda sobraram alguns mosquitos da dengue paparazzi por ali. Então eles picaram a mula e aceleraram para fora dali. Dizem que alguns paparazzi de moto ainda foram seguindo eles. Minutos depois, o carro em que estavam as 4 pessoas havia batido em uma pilastra num túnel. Tentando se desviar de um Uno branco, o carro estava em alta velocidade, 190 km por hora, em um túnel onde a velocidade permitida era de 50 km. Que estranho. Após aquele terrível acidente, as primeiras pessoas que chegaram foram exatamente os paparazzi que os estavam perseguindo. Perceberam aquela situação terrível e chamaram a ambulância para socorrer as vítimas. Quando a ambulância chegou, a atitude dos paramédicos foi de tentar reanimar quem ainda estava vivo, que por sinal era a princesa Diana. Ela não havia morrido no acidente, pois quem morrera foi o seu namorado Dodi Al-Fayed e o motorista. Vivos ainda estavam o segurança da Lady Di e a própria Lady Di. E após mais de 1 hora tentando reanimar a princesa, foi que os médicos decidiram levar os sobreviventes ao hospital mais próximo e saíram correndo, obedecendo a lei de trânsito, 50 km por hora. No caminho da ida da ambulância, havia um hospital próximo, mas os médicos decidiram ignorar e ir para um hospital mais distante, aonde eles alegaram ter uma equipe já pronta, esperando pela Lady Di. E eles continuaram, obedecendo as regras de trânsito, lentamente. Então eles chegaram no aguardado hospital.
aonde Dai foi atendida, mas os médicos disseram que ela não havia resistido aos ferimentos. E praticamente, deliberadamente, os médicos já aconselharam a embalsamar o corpo da Lady Di, sem a permissão dos parentes. Já não poderia se fazer nenhuma perícia no corpo da vítima. Voltando ao local do acidente, horas depois, o túnel já estava limpo, completamente limpo e liberado para o funcionamento do trânsito, eliminando toda e qualquer forma de averiguação das causas do acidente. Outra curiosidade: das mais de 10 câmeras no túnel, nenhuma delas estava funcionando no momento do acidente. Horas depois, os médicos legistas entregaram uma amostra de sangue do motorista, alegando que ele estava com quantidades absurdas de álcool enquanto dirigia, tendo sido responsável pelo acidente. O segurança pessoal de Lady Di, que também sobreviveu ao acidente, ficou em coma por vários dias e quando acordou do coma, já não lembrava de mais nada no momento do acidente. E o pai do egípcio Dodi Al-Fayed moveu vários processos contra a coroa britânica, alegando que o seu filho estava envolvido em uma trama que foi para assassiná-lo juntamente com sua namorada. Tempos depois, esses processos foram arquivados pela falta de provas. Mas e vocês? O que vocês acham sobre essa trágica morte da princesa Diana? Foi morte morrida ou morte matada? Por favor, deixem seus comentários. André à toa, a teu dispor.